Declaro reaberta a sessão. Já de pronto registro aqui a presença no nosso plenário, a presença ilustre do pastor Gilson Correia Alves, amigo de longa data, e amigo meu da minha família. Muito obrigado pela presença, Gilson. Um abraço. Não esquece das orações por mim, hein? Dando prosseguimento à sessão, eu chamo agora o processo 16 da pauta da relatoria do conselheiro Domingos Neto. Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros, funcionários desta corte e a todos que nos assistem. Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo governo do Estado, representado pelo governador do Estado, senhor Mauro Mendes Ferreira, contra a parte do parecer prévio número 225/2021, cujo teor aprovou as contas de governo do exercício de 2020 do referido ente, com recomendações à atual gestão e determinação de realização de providências no âmbito desse tribunal. Em síntese, o embargante alegou a existência de omissão, contradição e obscuridade em relação à adoção do critério utilizado por esse tribunal para calcular o percentual aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino e a metodologia de apuração dos gastos do Fundeb. Por meio de decisão fundamentada, este relator conheceu os embargos de declaração e, considerando a natureza do assunto e a reestruturação da área técnica, encaminhou os autos à Secretaria-Geral de Controle Externo, a qual concluiu pelo seu provimento. De igual modo, o Ministério Público de Contas opinou pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes. É a síntese do relatório. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. A respeito da metodologia do cálculo referente ao limite mínimo de aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, convém elucidar que a equipe técnica desse tribunal tem adotado o critério das despesas liquidadas, com base na segunda tese de resolução de consulta número 14/2012. Além disso, não tem incluído os gastos com o ensino superior no referido cálculo, com base na resolução de consulta 21 de 2008. Partindo desses elementos, apurou inicialmente que o ente estadual, em 2020, havia aplicado na educação o percentual de 21,61%. Apesar dessa constatação, esse fato foi flexibilizado, quando, do julgamento das contas, em razão dos evidentes impactos causados pela pandemia do novo coronavírus. Destaco que, na apreciação dessas contas, reconheci em meu voto as divergências de entendimento para o cálculo do percentual da educação. Salientei que isso deve à omissão na Lei de Diretrizes e Bases da Educação acerca do conceito de despesas realizadas. Na oportunidade, apesar do reconhecimento desse cenário, expliquei os motivos que me levaram a concluir que deveria ser aplicado o posicionamento contido na resolução de consulta então vigente. No tocante à inclusão dos gastos com o ensino superior, em decorrência da narrativa exposta à época pela equipe técnica, no sentido de que o disposto da resolução de consulta número 21/2008 vinha sendo continuamente aplicado nas contas anuais do governo estadual dos exercícios anteriores, por prudência, mantive no meu voto a exclusão desses valores. Todavia, apresentei uma extensa reflexão sobre o tema e, para tanto, trouxe elementos aptos a indicarem que seria legítimo e coerente considerar essas despesas no cálculo do ensino,
Assim, propus o encaminhamento de cópia do voto à CGSEX para realizar estudo acerca do assunto. Por ocasião dos embargos, ora em apreciação, o governo do Estado reafirmou que tem seguido as diretrizes estabelecidas no Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, que considera não só as despesas liquidadas, mas as empenhadas, e, além disso, que também tem computado os gastos com o ensino superior. Nessa esfera, chamou a atenção para a essencialidade desse tribunal uniformizar procedimentos e resgatar a segurança jurídica. Perante os relevantes argumentos apresentados pelo embargante, que ensejou, inclusive, a mudança de entendimento da equipe técnica e do Ministério Público de Contas nesses autos, admito desde já que a adoção de critérios diferenciados para apuração do cálculo do limite previsto no artigo 212 da Constituição Federal, inclusive entre os Estados brasileiros, dificulta o objetivo da consolidação das contas nacionais, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Outro fator que merece ser valorado é que os questionamentos expostos pelo embargante ainda não haviam sido objeto de análise nas deliberações das contas anuais de governo do Estado de exercícios anteriores, já que sempre houve o cumprimento do limite relacionado à educação. Logo, frente a essas circunstâncias, estou convencido de que é apropriado enfrentar os temas abordados e, por consequência, dirimir qualquer obscuridade ou omissão e, sendo o caso, realizar as alterações necessárias. Feitas essas ponderações, é importante acentuar que o Manual de Desenvolvimentos Fiscais da STN estabelece que, na publicação do relatório resumido da execução orçamentária do último bimestre, isto é, no encerramento do exercício, momento de apuração anual do cumprimento do limite da educação, devem ser consideradas as despesas empenhadas. Preceito esse que diverge da tese de resolução de consulta 14 de 2012 desse tribunal. Diante das situações como essa, reconheço que esta Corte, na medida do possível, deve compatibilizar seus entendimentos com os demais órgãos, sobretudo para eliminar eventuais contradições e indefinições jurídicas que prejudicam a boa gestão, o que também está coerente com o disposto no artigo 30 da Lei de Introdução de Normas do Direito Brasileiro. Ademais, em busca dessa harmonização, é próprio concluir que também não se justifica a adoção de critérios distintos para apuração do limite mínimo de aplicação de recursos na educação e na saúde, uma vez que incidem sobre eles os mesmos princípios contábeis e orçamentários. Assim, considerando que o artigo 24, inciso 2º, da Lei Complementar número 141/2012, estabelece expressamente que, para apuração do limite mínimo de aplicação de recursos na saúde, devem ser consideradas as despesas empenhadas, ao meu ver, diante da lacuna jurídica no que se refere à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a melhor solução é a utilização da analogia a fim de invocar a lei que trata dos limites de saúde, pois são situações similares e a STN tem posicionamento expresso nessa mesma linha. Além disso, igualmente ao procedimento já realizado por esse plenário, entendo que é possível revogar, neste momento, a segunda tese de resolução de consulta, número 14/2012, e, por consequência, firmar o entendimento de que, para a verificação anual do cumprimento do limite constitucional da educação, devem ser consideradas as despesas empenhadas.
Quanto à inclusão dos gastos com o ensino superior no referido cálculo, entendo pertinente o posicionamento apresentado pela SEJASSEX e pelo Ministério Público de Contas, os quais admitiram que, segundo a manual da STN, tais valores devem ser computados, posto que a Resolução de Consulta 21/2008 é direcionada exclusivamente aos municípios. Desta feita, é possível concluir que o montante destinado à manutenção e desenvolvimento do ensino equivale ao percentual 25,04%, o que atesta o cumprimento do limite constitucional do Governo do Estado. Com o advento dessas manifestações favoráveis, só me resta concordar com a exclusão da irregularidade do item 7.1 e ratificar o novo cálculo apresentado. Da mesma forma, em relação à metodologia de apuração dos limites de aplicação de recursos do Fundeb, referente às irregularidades 8.1 e 9.1, esclareço, no meu posicionamento, já estava total sintonia com a equipe técnica e o Ministério Público de Contas, com a exclusão de ambas irregularidades, cujo cálculo também deve ser realizado com base na despesa empenhada. Por todo exposto, senhor presidente, acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de revogar o parecer prévio número 225/2021 e emitir novo parecer, com as alterações detalhadas do voto integral, de modo a reconhecer que o Governo do Estado aplicou o percentual de 25,04% na manutenção e desenvolvimento do ensino, no exercício de 2020, o que implica no afastamento das recomendações e encaminhamentos internos relacionados às irregularidades excluídas. Revogar a segunda tese de resolução de consulta, número 14/2012, e firmar os seguintes entendimentos. Para efeito de verificação anual do cumprimento dos limites de aplicação em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, e Fundeb, deve-se considerar as despesas empenhadas e, para efeito de verificação anual do cumprimento do limite constitucional, de aplicação em gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino do Estado de Mato Grosso, deve-se incluir as despesas empenhadas com o ensino superior. É a síntese do voto, senhor presidente. Senhores conselheiros que votam de acordo com o voto do conselheiro relator, permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Processo 22.153, dígito 8, 2020. Relator, conselheiro Domingos Neto, acordo 207 de 2022, por videoconferência, resumo de ementa. Governo do Estado de Mato Grosso, contas anuais de governo no exercício 2020, acolhimento dos embargos de declaração, revogação da segunda tese da resolução de consulta 14 de 2012, revogação do parecer prévio número 225 de 2021, emissão de novo parecer, alteração do percentual da educação para 25,04%. Publique-se.